Esse caso me dá esperança porque é um caso que envolve diretamente segurança nacional dos Estados Unidos e, aparentemente, eles vão sim chegar à autoria desse crime, até porque é muito fácil, porque tudo fica registrado no sistema informatizado, né? Eu, né, trabalhei esse tempo todo no tribunal e lá a gente tinha a nossa senha. Então, para você entrar em qualquer sistema informatizado desses tribunais, desses órgãos públicos em geral, você tem o seu login, você tem a tua senha. Então, tudo que você faz nesses sistemas fica lá o registro. Então, eu não sei nem como é que esse sujeito ou sujeita que fez essa alteração, eu não sei como é que essa pessoa fez pensando que não daria nada, ou que nunca iria ser pego. Assim, a pessoa, ela, com certeza, ela está completamente dissociada da realidade. Pensando, se garantindo mesmo numa impunidade. Lembrando que esse registro falso foi feito ainda durante o governo Biden. Então, assim, a minha desconfiança é no sentido de que essa pessoa estava confiando numa possível reeleição do Biden, uma reeleição do Biden ou numa eleição de algum candidato do Partido Democrata, seja lá quem fosse. E, baseado nisso, a pessoa ficou ali achando que não ia acontecer nada. E respondendo aí a tua pergunta, as pessoas se questionam, mas ele saiu, mas ele não poderia sair se ele quisesse? A resposta é, segundo as nossas leis, sim, ele poderia sair se ele quisesse. Ele não estaria cometendo crime ainda que ele saísse do Brasil. Porque existe uma coisa chamada medida cautelar. Então, o juiz ele decreta as medidas cautelares, como, por exemplo, hoje o Bolsonaro. Ele está cheio de medidas cautelares restritivas. Então, antes da condenação, o juiz pode decretar algumas medidas de precaução, que são essas medidas cautelares. Então, ele decreta lá, proibição de sair da comarca. Então, ele só pode circular ali na comarca onde ele reside. Uso de tornozeleira eletrônica. É mais uma medida cautelar. Proibição de manter contato com outros investigados. Eles todos estão, todos aqueles 30 e tantos investigados do golpe e agora denunciados, eles estão, com essas medidas cautelares, eles não podem nem se falar entre si. Lembra que até o Bolsonaro não podia falar com o Valdemar, porque o Valdemar também estava no inquérito, mas acabou, no final das contas, não sendo denunciado. Então, a medida de proibição de sair do país é uma medida cautelar. E algumas pessoas perguntam, mas e se o Trump desse um passaporte diplomático para ele, ou para o Bolsonaro ir à posse do Trump? As pessoas acham que isso seria possível. Ainda que fosse, ainda que o Trump entregasse um passaporte diplomático para o Felipe Martins, para o Bolsonaro, ainda assim eles não poderiam sair do Brasil, porque a medida cautelar é de proibição de sair do país. Então, ainda que eles tenham outros passaportes, ainda que tenham passaporte italiano, passaporte alemão, como o Lacombe tem, ainda assim isso não resolveria o problema, porque a medida cautelar é proibição de deixar o país. E essa medida de proibição de deixar o país, que hoje é imposta ao Bolsonaro e aos outros denunciados lá do tal do inquérito do golpe, essa medida não existia para o Felipe Martins. Então ele poderia sair do país se ele quisesse, ele poderia passear na Disney, poderia passear em Nova York, poderia fazer o que ele quisesse. Então ele poderia ter pego, sim, esse voo e não sofrer nada. Só que isso se nós estivéssemos num país normal, se estivéssemos num ambiente democrático, o que não é um caso. Então ali eles pegaram qualquer coisa, eles usaram a criatividade para pegar qualquer coisa para prender o Felipe, para provavelmente, né, me parece que a intenção era obter uma delação por parte dele, o que restou frustrado, né?